Abra a tua escritura, você que trouxe a Bíblia. Abra lá no Evangelho de João, capítulo 19. Eu quero dizer para vocês que domingo agora já é a ceia do Senhor, tá? Preste bastante atenção naquilo que a Escritura Sagrada quer falar conosco, tá bom? Evangelho de João, capítulo 19. E aqui é justamente sobre aquilo que aconteceu com Cristo Jesus e a sua crucificação. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Tanto você que está aqui na casa de oração, quanto você que está nos acompanhando pela internet. Ouça com atenção. Não desvie agora a sua atenção para nada. Para nada. A Escritura Sagrada que se a gente conhecer a verdade nos liberta. E quando Deus declarou com a voz, através daquela nuvem, quando estava ali, ou seja, os discípulos de Jesus Cristo, Pedro, João e Tiago, e houve a transfiguração do Filho de Jesus Cristo naquele monte. A voz que permeou entre meio aquelas nuvens declarou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho alegria. A Ele ouvir, a Ele escutai. Então, por favor, traga os teus ouvidos agora para a palavra. Porque de repente um versículo que será citado aqui nesta noite pode mudar a tua vida, mudar a sua estrutura. Pode nos transformar. E a gente pode começar a viver um tempo tão especial no reino de Deus que jamais foi experimentado por nós. O meu povo, por falta de conhecimento, perece. O meu povo, diz o Senhor, por falta de conhecimento sofre. Por falta de conhecimento padece. Por falta de conhecimento das Escrituras, são maltratados. É impressionante. É impressionante como as coisas acontecem. E aí, o próprio Jesus Cristo disse que muitas vezes nós erramos em não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Então, preste atenção. Versículo 31 diz o seguinte: era o dia da preparação, e o dia seguinte seria o sábado sagrado. Os líderes judaicos não queriam que os corpos permanecessem pendurados ali no dia seguinte. Por isso, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados, a fim de apressar sua morte. Assim, os seus corpos poderiam ser tirados das cruzes. Versículo 32 de João 19. Então, os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que já estava o quê? Morto. E por isso não quebraram as suas pernas. Contudo, versículo 34, um dos soldados furou o seu lado com uma lança e dali correu sangue com água. Aquele que viu isso com os seus próprios olhos deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabia que esta nação é fiel e dela testemunha para que vocês também possam crer. Os soldados fizeram isso em cumprimento das Escrituras que diz: nenhum dos seus ossos será o quê? Quebrado.
E como diz as Escrituras, nas Escrituras, em outro lugar, eles olharam para aquele a quem atravessaram com a lança. Ou seja, tanto Êxodo como Números e Salmos, como Zacarias, declara a Escritura Sagrada. Declara aquilo que aconteceria com Jesus Cristo na sua crucificação. Então, a palavra ela é muito clara. Toda a promessa do Senhor se cumpriu a respeito de Jesus Cristo. E o interessante é que o que aconteceu com Cristo Jesus na cruz foi para que a palavra de Deus falasse e se cumprisse. Para que a humanidade entendesse que tudo que sai da boca de Deus não volta para ele vazio. Então, amada igreja, entenda algo. Cristo Jesus foi crucificado. E com ele mais 2. E a palavra diz que estava chegando o horário de começar o dia sabático, que é um dia sagrado para os judeus, que é no findar da sexta-feira até o findar do sábado. E aqueles corpos não podiam continuar aonde? Na cruz. Então, para que viesse a morte mais rápida, pediram para Pilatos se pudessem quebrar as pernas daqueles homens, dos 3, Jesus Cristo e os 2 ladrões. Quebraram a perna de um, quebraram a perna de outro, e quando chegarem em Jesus Cristo, eles viram que Jesus Cristo já estava o quê? Morto. Olha que coisa interessante. Eles perceberam que Jesus Cristo já estava morto, então não havia necessidade de quebrar a perna. Então eles simplesmente pegaram a lança e furaram o lado de Jesus. E a palavra diz que essa lança perfurou e escorreu sangue com água. Olha que coisa interessante. Mas não quebraram os ossos de Jesus. Sabe por quê? Para se cumprir as Escrituras Sagradas. Então, toda a palavra de Deus se cumpre. Toda a verdade do Evangelho se cumpre. Tudo que saiu, tudo que aqui está escrito, se cumpriu e se cumprirá. Então entenda algo. Cristo Jesus morreu. Cristo Jesus foi crucificado. Ele esteve no nosso meio. Não na nossa época, mas no meio da humanidade. Ele nasceu. Aconteceu o nascimento e aconteceu a sua condenação e crucificação. E aí, nós vamos continuar. E o versículo 38 diz o seguinte: depois disso, José de Arimateia, que tinha sido um discípulo oculto de Jesus, porque tinha medo dos líderes judaicos, corajosamente pediu a Pilatos autorização para retirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Então ele veio e levou o corpo embora. Nicodemos,
O homem que tinha ido de noite a Jesus, veio também trazendo cerca de 34 quilos de perfume próprio para embalsamar, feito com mirra e o quê? E aloés. Deixa eu parar um pouquinho por aqui. E aqui eu quero falar um pouco de Nicodemos. A Escritura Sagrada diz que José de Arimateia, uma pessoa importante, líder dos judeus, que era discípulo de Jesus Cristo, mas no oculto, pediu o corpo de Jesus para ser o quê? Enterrado. Para ser sepultado. E a palavra diz que na tradição judaica, eles usavam todo esse preparativo para poder sepultar o corpo de uma pessoa. Era como se embalsamasse. Ou seja, mirra aloé. Trouxe-se 34 quilos para poder fazer tudo o que era devido para que Cristo Jesus fosse o quê? Que o seu corpo fosse o quê? Sepultado. Quem foi Nicodemos? Nicodemos foi aquele a qual Jesus Cristo, em João capítulo 3, disse para ele que ele tinha que nascer de novo para poder participar do reino de Deus. Entenda algo. Se todo ser humano não nascer de novo, e aí Nicodemos disse, mas eu tenho que voltar de novo para o ventre da minha mãe? E aí Jesus Cristo disse para ele, negativo. O que você tem que fazer é nascer da água e do Espírito. Ou seja, ser batizado, com confissão de fé, dos pecados cometidos e arrependidos, e começar uma nova vida em e com Cristo Jesus. É necessário nascer de novo. E com certeza isso aconteceu na vida de Nicodemos. Porque aqui estava ele preparando tudo para que o corpo de Jesus Cristo fosse o quê? Sepultado. Igreja, entenda algo, nós não podemos brincar. Ei, deixa eu falar algo para você. Deixa eu deixar algo muito claro para mim e para você. Cristo Jesus um dia voltará, tá? Não brinca com essa verdade. E aquele que não tiver literalmente com a vida entregue, nascido de novo, esquece, não vai ter jeitinho. Não vai ter jeitinho. Tudo já aconteceu. Eu estou lendo para mim e para você aquilo que já aconteceu. O nascimento de Jesus Cristo, a sua condenação, e agora nós estamos aonde? Na crucificação e na sua sepultura. Vamos continuar. E os dois, versículo 40. Juntos enrolaram o corpo de Jesus em um pano de linho, comprido, cheio desses o quê? Perfumes. Como é o costume o quê? Judaico, para o sepultamento. O lugar da crucificação estava próximo a um jardim, onde existia um sepulcro novo, que nunca tinha sido o quê? Usado. Assim, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava o quê? Perto. Eles puseram Jesus o quê? Ali. Então Jesus foi o quê? O corpo de Jesus foi o quê, igreja? Sepultado. Amém? Então vamos agora para o versículo 1 do capítulo 20. No primeiro dia da semana, que é domingo. De manhã, bem cedo.
Enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra o quê? Rolada. Para um lado o quê? Da entrada. Ela correu e achou a Simão Pedro e o outro discípulo, ou seja, João. Aquele a quem Jesus o quê? Amava. Dizendo, tiraram o Senhor do sepulcro. E não sabemos onde o quê? O puseram. Pedro e o outro discípulo correram ao sepulcro para ver. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido e passou o quê? À frente de Pedro. E chegou o primeiro no sepulcro. Ele abaixou-se, olhou para dentro e viu as faixas de linho o quê? Ali. Aquelas mesmas faixas que Nicodemos e José de Arimateia usou para enrolar o corpo de quem? De Jesus. Mas não o quê? Entrou. Então Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu as faixas de linho ali e o pedaço de pano que cobria a cabeça de Jesus. Estava o quê? Enrolado e posto o quê? De lado. Foi quando o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e o quê? Creu. Porque até então eles não haviam o quê? Percebido que as escrituras diziam que era necessário que Jesus ressuscitasse o quê? Os mortos. Vamos parar um pouquinho aqui. Preste bastante atenção. No sábado, Jesus morreu na sexta-feira. No sábado, de sexta para sábado, sepultaram Jesus. Como o sábado é o dia sabático, do final da sexta até o final do sábado, os judeus não fazem nada. É o dia do Senhor. Então Jesus foi sepultado na sexta. Quando foi no domingo, pela manhã, eles vão até o sepulcro, Maria bem cedinho. E quando chega lá, a pedra já não estava mais lá. O sepulcro já estava aberto. E quando ela chega lá, se assusta e volta para anunciar para Pedro e João. E quando Pedro e João chegam lá, a Escritura Sagrada diz que João não entrou. Pedro já chegou, foi o primeiro a chegar, foi João. Mas ele não entrou, ele viu o sepulcro vazio, mas não entrou. Pedro entra e vê tudo aquilo que foi preparado para sepultar o corpo de Jesus Cristo, colocado no canto. Totalmente arrumado. Entendeu? Os linhos dobrados, os tecidos dobrados e colocado no cantinho do sepulcro. E a palavra diz que quando João entra e vê aquela cena, ele simplesmente, o que, igreja? Creu. A palavra de Deus é assim. As Escrituras Sagradas, o Evangelho é assim. É para quem crê. João não precisou mais ver Jesus Cristo. Ele creu. Que as palavras do Senhor estavam se confirmando. Que Jesus Cristo viria, nasceria de mulher, pelo Espírito Santo, viria, habitaria no meio, seria condenado, seria crucificado, seria morto, seria sepultado o seu corpo. Mas como diz a palavra declarada pelo próprio Jesus Cristo,
ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, quando João vê essa cena, toda palavra se confirma no coração de João. E sabe por que toda palavra se confirmou no coração de João? E sabe por que João viu aquela cena e creu, tendo convicção que Jesus Cristo havia ressuscitado? Porque simplesmente João amava Jesus Cristo. Era o discípulo que confiava em Jesus Cristo. Era o discípulo que cria no Senhor. Foi o discípulo que ficou até o final. Então ele não precisou ver Jesus. Ele só precisou ver a confirmação da palavra. O Senhor nos traz hoje a casa de oração dele para dizer isso para nós. Você não precisa ver. Você precisa crer. Você precisa confiar. O interessante é que a fé é pelo ouvir o quê? A palavra. Amém? E a fé é a certeza daquilo que você espera. Mesmo os seus olhos não vendo. E foi o que aconteceu na vida de João. João tinha essa certeza no coração. Ele só precisou ver o linho, os panos dobrados. Ele precisou ver só o sepulcro vazio. Não teve necessidade de ver Jesus Cristo. Lógico que depois ele viu. Porque Jesus Cristo durante 40 dias apareceu para os seus. Mas João não precisava de mais nenhuma prova. Deixa eu deixar algo muito claro para mim e para você. Jesus Cristo voltará. E que Ele não nos pegue desapercebido. Só que eu tenho uma notícia muito clara para mim e para você também. Mais uma. Tem muitos que dizem, há quanto tempo que eu ouço falar que Jesus Cristo vai voltar e até agora não voltou? Então eu respondo a sua pergunta com outra pergunta. Quantas pessoas que você conviveu e já não está mais no teu meio e já morreu? A Escritura Sagrada diz, e deixa muito claro isso, que a mim e a você desceremos uma vez o quê? A sepultura. Para essas pessoas, Jesus Cristo já voltou. E agora não dá para fazer mais nada. Então, para muitos, Jesus Cristo já voltou. Então, não espere amanhã aquilo que pode ser feito hoje. A história está aqui. Acredite se quiser. Os fatos estão aqui. Acredite se você quiser. O interessante é que é mais fácil eu e você acreditar na história de Pedro Álvares Cabral, que ninguém viu. Alguém viu Pedro Álvares Cabral aqui, por favor? Não, né? Mas acreditamos, né? Alguém aqui já viu Dom Pedro II? Mas acreditamos, né? Na independência, né? Do Brasil, ou não? Foram fatos. Foram situações que aconteceram. A história contou. E aconteceu. Mas é mais fácil acreditar nos livros de história do que no livro da verdade. É mais fácil acreditar nas conversas de esquina do que na palavra que nos dá salvação. Sabe por quê? Hoje me perguntaram algo. E tem hora que eu sou ignorante para responder. Porque
Parece que eu sou meio seco, sabe? Sou meio esquisito. Tudo na nossa vida é para se cumprir a palavra. Mas voltando lá no assunto, e agora, pastor Brema, como é que vai ser a nossa situação? Falei, é o seguinte, nós como brasileiros precisamos mudar a nossa estrutura. E nós não queremos mudar, porque toda mudança exige perda. Entendeu? E ninguém quer perder. Mas toda mudança exige perda. Se eu quero mudar de uma vida que estou indo para um caminho errado, para uma vida que me leva à vida eterna, eu tenho que ter perda. Por isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos, esse que preparou tudo para sepultar o corpo de Jesus Cristo junto com José de Arimateia. Tem que nascer o quê? De novo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito claro para nós. Vamos dizer que você decide mudar hoje de cidade. Você vai ou não vai ter perda? Vai. Porque você está indo para uma cidade desconhecida. Tem que começar quase tudo de novo, se não começar tudo de novo. É ou não é perda? Meus amados, para que haja mudança, amada igreja, tem que existir perda. Para que o evangelho se torne a verdade para a minha vida, eu tenho que perder. Senão, não adianta. O evangelho nunca será o meu alimento, a minha verdade e a minha justiça. Tem que existir perda. Jesus Cristo teve que perder momentaneamente a vida dele para nos salvar. Ele teve que vir neste mundo, anunciar o evangelho para nos libertar da morte eterna. Toda circunstância de mudança tem que existir perda. Então, se a gente quer um país diferente, se a gente quer uma nação diferente, vamos ter perda. Nós vamos ter perda. Infelizmente, o povo merece o governo que tem. Porque começa por nós. Todo mundo quer levar vantagem. Todo mundo quer ser beneficiado de um jeito ou de outro. Ou não? E o Evangelho nos ensina diferente. O apóstolo Paulo chega a dizer, é melhor dar do que receber. Dar e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O próprio Cristo Jesus disse, se vocês querem ser meus seguidores, meus discípulos, entenda, negue-se a si mesmo. Pegue a cruz e siga-me. Tem que existir perda. Se eu quero uma mudança de vida, tem que existir perda. Se eu quero uma nação diferente, eu vou ter que perder. E não importa o que seja. De repente, para mim é pouca coisa. Para você é muita coisa. De repente, a minha perda para você é pouca coisa, mas para mim é muita coisa, entendeu? De repente, a sua perda para mim é pouca coisa, mas para você é muita coisa. Mas exige perda. Exige perda. Se eu quero mudar de vida, exige perda. Se eu quero vir para o Evangelho, exige perda. Renúncia, entrega, disposição, disponibilizar. Ei, para Jesus Cristo semear no nosso coração o Evangelho, ele perdeu. Momentaneamente ele perdeu a sua vida. Momentaneamente você perde, mas eternamente você ganha. E eu tenho outra notícia triste para nos dar. Todo cristão, ele recebe
o que tem que receber nos céus. Por isso que Jesus Cristo diz para a gente juntar tesouros aonde? Nos céus. A recompensa é eterna. Aprenda isso. Sabe, igreja? Nós já vamos orar. Mas eu quero que você saia daqui hoje pensando em algo. Sabe no quê? Preste bastante atenção. Não tem como eu servir um Deus que é santo com uma vida bagunçada. Entendeu? Não tem como. Não tem como eu querer um Jesus Cristo que ama se eu não amo. Entendeu? Não tem como eu ter uma vida com Cristo Jesus que obedeceu se eu não obedeço. Para você, para nós termos uma ideia, para compreendermos um pouquinho o reino, é como o seu local de trabalho, ou como a sua casa. Se você não entregar e não tiver eficiência e responsabilidade com o seu local de trabalho, com a tua casa, vai prosperar? Vai acontecer alguma coisa? Vai. Se você não ter zelo e responsabilidade com os seus clientes, eles voltarão? Então, como que eu quero participar de um reino que é santo? Como que eu quero participar de um reino na qual o Deus desse reino é zeloso? A qual o Senhor desse reino diz que nós temos que ter decência e ordem. Como que eu quero participar de um reino se eu não tenho decência, ordem, zelo e nem busco a minha santidade? Porque a minha santidade não vem de mim, vem de Cristo Jesus, entenda isso. Quem perdoa pecado, quem nos purifica é Jesus Cristo. Então, quando eu estou nele, para o Pai, existe santidade sobre a minha vida. Eu não consigo ser santo, ninguém aqui consegue ser santo, mas em Cristo Jesus nós somos o quê? Justificado. O temor vem, a obediência vem e a entrega vem, e a gente consegue ter as perdas devidas para participar desse reino que é eterno. Então, para nós encerrarmos, olha o que aconteceu. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler o 7 de novo. E o pedaço de pano que cobria a cabeça de Jesus estava enrolado e posto o quê? Do lado. Foi quando o outro discípulo, ou seja, João, que chegara primeiro ao sepulcro, também o quê? Entrou. Viu e creu. Porque até então, eles não haviam o quê? Percebido. Que as Escrituras diziam que era necessário que Jesus ressuscitasse o quê? Dos mortos. Olha o que diz. Vamos continuar. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. E Maria tinha voltado ao sepulcro e estava do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do sepulcro e viu dois o quê? Anjos vestidos de branco, sentados aonde? Na cabeça e nos pés do lugar em que o corpo de Jesus tinha o quê? Estado. Na cabeça e no pé. Mulher, por que você está o quê?
chorando? Perguntaram o quê? Os anjos. Porque levaram o meu Senhor embora, respondeu ela, e eu não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, ela virou e viu Jesus o quê? Ali em pé. Porém, não o que, igreja? O reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem está procurando? Ela pensava que era o guarda do quê? Do jardim. Senhor, disse ela, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, que eu vou buscar o quê? O corpo. Maria Madalena não estava crendo ainda na palavra. Amém? Jesus Cristo já havia anunciado que ao terceiro dia ele ressuscitar. E sabe por quê que Madalena não estava acreditando na palavra? O coração dela estava envolvido com a situação, com o acontecimento, com a condição do dia. Muitas vezes, e o inimigo gosta de usar isso, tá? Os acontecimentos da nossa vida diária, para abafar a palavra do Senhor na nossa vida e para a nossa vida. Aprenda isso. João precisou ver os tecidos ali no canto. Quando ele viu o sepulcro vazio e viu os tecidos ali no canto, ele simplesmente creu. Não precisava de mais nada. Madalena estava vendo Jesus Cristo, viu os dois anjos dentro do sepulcro, viu Jesus Cristo e não reconheceu Jesus. E não acreditou naquilo que os anjos falaram para ela. Sabe por quê? Coração preocupado, coração turbado, coração angustiado por causa de situações e acontecimentos da vida diária. A angústia, a preocupação no coração meu e teu apaga, abafa, diminui a palavra do Senhor. A gente para de crer nela. Ora, João só precisou ver a cena. Maria estava vendo Jesus Cristo e não havia reconhecido ele. E ele estava com o mesmo corpo. Ela teve contato com ele. Ela foi liberta de 7 demônios através do ministério de Jesus Cristo. Ela caminhou e se tornou discípula de Jesus Cristo. Seguia Jesus Cristo por onde ele ia. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, era uma das mulheres junto com João que estava lá. Ela viu Jesus Cristo sendo crucificado. Ela viu Jesus Cristo sendo tirado daquela cruz. Ela viu Jesus Cristo sendo sepultado, tanto é que ela foi no sepulcro ver o corpo de Jesus Cristo. Quando João chega lá e vê aquela cena, ele já crê na palavra, tendo a certeza que Jesus Cristo havia ressuscitado. Maria Madalena falou com os 2 anjos, viu a cena, viu o sepulcro vazio, mas queria quem? O corpo de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo fala com ela e ela não o reconhece. Assim, muitas vezes está a nossa vida. A gente permite as coisas diárias da nossa vida abafar a palavra que o Senhor tem para nós. E assim estão muitos. Não estão crendo que Jesus Cristo voltará. Mas Jesus Cristo disse: a vinda minha vai ser como nos tempos de Noé. Ninguém acreditou em Noé. O dilúvio veio, a porta se fechou e ninguém pôde entrar. Só Noé e a sua família. E a palavra diz, e Jesus declarou, como era nos tempos de Noé,
davam-se em casamento, se casavam e participavam de festas. É impressionante. Tem muita gente querendo viver a vida. E está esquecendo que a hora que fechar os olhos, acabou a vida. Não brinque. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Só está faltando um advento, um anúncio só. Ele voltará. Só esse. Só esse está faltando. E eu digo para mim e para você, e para vocês que estão nos assistindo, ele voltará. Jesus Cristo voltará. Que não nos pegue em festas, se dando em casamento. Que não nos pegue vivendo a vida e esquecendo da eterna. Que não nos pegue vivendo a vida neste mundo, esquecendo que é uma vida eterna. De todo jeito, nós somos eternos. A nossa alma é eterna. Ela vai para algum lugar. Jesus Cristo diz que tem 2 lugares: ou os céus ou o inferno. No inferno é quem nos odeia. Nos céus é quem nos ama. E quem escolhe? Quem escolhe? Ele mesmo disse para mim e para você. Está escrito aqui, ó. Não foste vocês que me escolheste, mas eu vos escolhi para que continue a vida, para que vades e deis o quê? Fruto. E fruto o quê? Que permaneça. A nossa conduta diária permanece? Quando a gente fechar os nossos olhos, a nossa história vai conduzir pessoas ao Rei? Então, para nós encerrarmos, vamos lá. Ela queria o corpo de Jesus Cristo. Aí o versículo 16 diz: Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele e exclamou, em aramaico, Rabone, que quer dizer o quê? Mestre. Não me toque, disse Jesus, porque eu ainda não subi o quê? Ao Pai. Mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhe, eu vou subir para o meu Pai. E Pai o quê? De vocês. Para o meu Deus. E Deus de quem? De vocês. Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos e disse, eu vi o Senhor. Então deu a eles o seu recado. Vocês perceberam? Que a hora que o coração dela se acalmou, ela conseguiu ouvir a voz do Senhor dela. Aquela mesma voz que tinha falado minutos antes com ela. Ela não tinha compreendido ela. Jesus Cristo pergunta para ela, o que você quer? O que você está procurando? E ela diz, eu quero o corpo do meu Senhor. Tirar aqui do sepulcro, eu preciso, quero cuidar dele. Porque quando ela olha para Jesus, acha que é o responsável pelo cemitério, né? Pelo jardim. É quando o coração dela se acalma. Porque daí ela jogou tudo para fora. Da preocupação que ela tinha. Ela ouviu a voz do Senhor. E aí ela já sai dali e anuncia. E você percebeu o que Jesus Cristo falou para ela? Não toque
em mim. Porque eu não subi ainda para o Pai. Mas o meu Pai é o seu Pai. O meu Deus é o Deus de vocês. Jesus Cristo está deixando isso muito claro. Como Deus foi meu Pai, será o Pai de vocês. Como Deus foi meu Deus aqui nessa terra, enquanto eu habitei, será o Deus de vocês. Então Jesus Cristo já subiu. E um dia Ele voltará. Que Ele não nos pegue preocupado com a vida do mundo. Que Ele encontre em nós o que é necessário e devido para a nossa vida eterna. Porque Ele voltará. Coloque sobre os vossos pés e nós vamos orar. Porque Ele voltará. Amém, igreja? Ele voltará.